Vamos continuar com a última aula antes do coffee break. Eu gostaria de chamar o Dr. Pedro Barros, que é médico, um dos docentes do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, é médico cardiologista responsável pelo pronto-socorro do Total Core e um dos mais recentes doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina. Pedro vai falar para a gente um pouquinho sobre as atualizações e terapia antitrombótica em pacientes com doença valvar e valvopatia. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de participar de tão importante simpósio como o ISTA. E o tema que me foi proposto foi terapia antitrombótica em pacientes com doença valvar, onde nós estamos em 2015, perspectivas futuras. Acho que o primeiro ponto que vale a pena colocar, que na nossa prática clínica, boa parte das nossas decisões se referem a níveis de evidências mais baixos. Quando a gente vai olhar diretrizes contemporâneas e pega a fibrilação atrial, onde a gente tem um grande número de trabalhos, cerca de 11% das recomendações são níveis de evidência A. Doença valvar, 0,3%. Então, boa parte das nossas decisões, e aqui eu vou envolver bastante doença valvar e fibrilação atrial, são em níveis de evidências mais baixos. Se a gente colocar agora aqui o nível de evidência C, 70% das recomendações em doença valvar numa diretriz e que muitas vezes não consegue dizer todas as nossas decisões, não consegue contemplar todas as nossas decisões na prática clínica, fica em torno de 70% das vezes a recomendação como nível de evidência C. Mas vamos começar pelo nível de evidência A. Eu vou rapidamente lembrar alguns aspectos que já foram colocados aqui várias vezes, mas que vale a pena reforçar porque isso se refere a uma população geral. Homens, mulheres, pacientes idosos, menos idosos, com diversas comorbidades, incluindo valvopatias ou não. Então, de uma maneira geral, a varfarina é extremamente eficaz, reduz de maneira relativa 64% o risco de AVC. Os novos anticoagulantes, apesar de recentes, têm um número de pacientes incluídos nos principais trabalhos bastante expressivo, então, apesar do pouco tempo de uso, o número de pacientes acompanhados de maneira rigorosa é bastante grande, mais de 70 mil pacientes, quando a gente compara com os estudos da varfarina, 2.900, e isso nos dá segurança realmente dos seus resultados, e quando colocam esses resultados em perspectiva, essa segurança de fato aumenta pela consistência dos achados que foram encontrados. Se a gente pegar aqui o desfecho de eficácia principal, AVC e embolia sistêmica, de uma maneira consistente, as diferentes drogas, os diferentes novos anticoagulantes, mostraram pelo menos tão bons quanto a varfarina, que já é muito boa, ou eventualmente melhores, aqui no caso o apixaban e da Bigatran 150. Avaliando, no caso, segurança, sangramento maior, a mesma conclusão. São pelo menos tão bons quanto, ou eventualmente melhores, aqui nesse caso, o apixaban, da Bigatran 110, que não está representado aqui, e a doxaban. E o que já foi colocado pelo Dr. Renato de uma maneira também bastante clara, o achado que isso sim, bastante homogêneo nos diversos medicamentos, hemorragia intracraniana, uma redução aí aproximadamente 50%, com os novos anticoagulantes. Então, isso foi um resultado para a população geral e que incluiu alguns pacientes com valvopatia. Então, as lições aprendidas, de uma maneira geral, nível de evidência A, que os novos anticoagulantes são pelo menos tão bons quanto a varfarina para reduzir AVC e embolia sistêmica. Todos os anticoagulantes causam sangramento. O efeito do anticoagulante vai levar a isso. Se o anticoagulante não aumenta o risco de sangramento em relação ao placebo, é porque provavelmente esse anticoagulante não deve funcionar bem, não é um anticoagulante de verdade, mas os novos anticoagulantes têm um perfil de segurança melhor, são mais seguros em termos de eventos hemorrágicos, e isso de uma maneira bem clara para a hemorragia intracraniana, que é o sangramento que é mais temeroso para o clínico em termos de eventos adversos. E apesar da varfarina ter um antídoto, entre aspas, o risco de morte para um paciente que teve um evento hemorrágico em uso da varfarina, ele é maior do que o paciente que tem um evento hemorrágico com um novo anticoagulante que não tem o antídoto. Provavelmente porque o melhor antídoto nesse caso é o tempo, um tempo de ação mais curto do que no caso da varfarina, que tem um tempo de ação mais prolongado. Mas o tema da aula é doença valvar. Então a gente fez uma revisão rápida do que para a população geral nós temos de evidência. Mas no caso para a doença valvar, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é: esses pacientes foram excluídos
dos estudos, os que foram excluídos, a gente já assume que provavelmente não temos evidência suficiente para aplicar para essa população. Aqueles que foram, teoricamente, não foram excluídos, será que eles foram de fato incluídos? Tem uma população representativa nos estudos para que a gente possa assumir o resultado? E, por último, os resultados, mesmo que a população tenha sido incluída de maneira representativa, se houve alguma interação. Será que na doença valvar o resultado é diferente em termos de eficácia ou segurança? Então, a primeira pergunta, eles foram excluídos? Vamos ver, então, os critérios de exclusão dos principais estudos. O RELY. O RELY ele foi um pouco mais abrangente, um pouco mais genérico. Colocou da seguinte forma: história de doença valvar, isto é, válvula protética ou uma doença valvar hemodinamicamente relevante. Isso é que está no protocolo do estudo. Quanto ao Rocket, foi um pouco mais específico. Classificou, no caso, além da prótese valvar, no caso da valvopatia, especificou para estenose mitral hemodinamicamente significante. Chama a atenção que, no caso aqui do Rocket, anuloplastia com ou sem anel protético, com missurotomia ou valvoplastia eram permitidos. Isso não quer dizer que esses pacientes entraram no estudo, mas eram permitidos para serem incluídos. No caso do estudo Aristóteles, foi de uma maneira mais específica e semelhante, o Engage seguiu de uma maneira semelhante a esses critérios. A estenose mitral, que aqui era colocada como hemodinamicamente significante, aqui ficou claro, é moderada, é importante. E condições outras que necessitam anticoagulação, como exemplo prótese mecânica, também eram excluídas. Então a exclusão foi estenose mitral moderada, importante, ou condições que requerem anticoagulação, como prótese mecânica, que também foram excluídos do Engage. Então o Engage excluiu pacientes com estenose mitral moderada, importante, pacientes com prótese mecânica, e também excluiu pacientes com mixoma não ressecado. Pacientes com bioprótese ou reparo valvar poderiam ser incluídos no caso do estudo Engage. Bom, então fica uma coisa meio estranha esse termo FA valvar, porque se o meu paciente tem um FA não valvar, ele pode ter uma valvopatia? Se o paciente pergunta isso para a gente tenta explicar, fica uma conversa meio de louco. Diz assim, doutor, eu tenho doença valvar? Tem. E a minha FA é valvar ou não valvar? Não, é não valvar. Fica uma coisa meio estranha, mas de fato, o paciente com doença valvar pode ser um paciente com FA não valvar. E esse critério foi adotado pelos guidelines. Se a gente pegar o guideline americano, o paciente com FA não valvar, ele foi definido como paciente sem estenose mitral, sem prótese mecânica ou biológica e sem reparo valvar mitral. Aqui, nesse caso, os dois critérios de exclusão que são concordantes em todos os estudos, estenose mitral e prótese mecânica, bioprótese e reparo valvar, que provavelmente essas populações não foram bem representadas no estudo. Então, de uma maneira geral, esse foi o critério para paciente com FA não valvar, a exclusão desses casos. Outras valvopatias seriam, então, FA não valvar. No caso da diretriz europeia, de uma maneira semelhante. O termo FA valvar é usado para pacientes que têm doença reumática, predominantemente estenose mitral ou válvula protética. Então, de uma maneira geral, FA valvar se refere a essa situação aqui. Isso a gente responde pelo critério de exclusão. Mas tem os outros dois pontos que eu levantei. Será que a população foi bem representada? E será que houve interação? Será que o resultado foi diferente, no caso? E a gente vai para a análise pós-hoc desses estudos, dos principais estudos. Essa foi uma análise pós-hoc do Aristóteles, no caso aqui com a Pixaban. E o que é que ela demonstrou? Primeiro, o objetivo dessa análise. Determinar a eficácia, no caso de AVC e embolia sistêmica, segurança, os mesmos desfechos do estudo principal. E o benefício líquido do apixaban comparado com a varfarina nos pacientes com ou sem doença valvar no estudo Aristóteles. Então, avaliar se o resultado do estudo foi consistente nesse grupo também. E explorar diferentes tipos de doença valvar, se teria alguma diferença numa análise, por exemplo, de sensibilidade, de acordo com o tipo de valvopatia. Os métodos, 18 mil pacientes foram incluídos nessa análise, os pacientes que foram incluídos no estudo Aristóteles, que eram pacientes que tinham tinham mais de um fator de risco de AVC, e pelo menos um fator de risco, e de acordo com o protocolo do estudo, os pacientes com estenose mitral moderada importante ou prótese mecânica eram excluídos, conforme eu tinha colocado anteriormente. Então, dentre esses 18 mil pacientes, 4.808, que dá 26,4%,
tinham história de doença valvar, pelo menos moderada a importante, ou cirurgia valvar prévia. Então, um número bastante relevante quando a gente coloca doença moderada a importante ou cirurgia valvar prévia, cerca de 1/4 dos pacientes, até mais que isso. Se a gente avaliar também doenças leves, 10 mil pacientes, quase 11 mil pacientes, aproximadamente 60%, tinham doença valvar. Então, o que a gente pode concluir aqui é que esses pacientes foram bem representados no estudo. Então, a segunda questão também foi respondida aqui nesse caso. E a avaliação, se o resultado de segurança e de eficácia foi semelhante, foi avaliado aqui por modelos de Cox, no caso, porque os grupos não eram randomizados, e em relação aos desfechos de interesse. E o que é que demonstrou nesse caso? Então, só discriminando um pouco melhor as doenças valvares, então, paciente com regurgitação mitral representou aqui doença valvar mitral 74%, regurgitação mitral 73%, estenose mitral cerca de 3%. Lembro que estenose mitral moderada e importante era excluído, doença valvar aórtica, estenose aórtica 18%, regurgitação aórtica 8%, 5% de pacientes com cirurgia valvar prévia. As características basais, como não foram pacientes randomizados, são diferentes. Nesse caso aqui do estudo Aristóteles, o grupo com doença valvar é um grupo mais idoso, tinha mais pacientes do sexo feminino, pacientes com história de sangramento mais frequente, com história de infarto prévio. Então, como um resumo, os pacientes com doença valvar eram os pacientes que tinham o maior risco embólico e o maior risco hemorrágico de base, avaliando aí essa comparação. Mas não é esse o objetivo é ver se a questão do desfecho modifica com ou sem valvopatia, que seria através desse gráfico aqui que a gente pode avaliar. Então, em laranja, o paciente sem doença valvar, em verde, o paciente com doença valvar. Já dá para ver, aqui em termos só por essas linhas, que a gente tem um resultado bastante consistente, independente se o paciente tem doença valvar ou não. Então, no caso aqui em verde com doença valvar e laranja sem doença valvar. E o valor de P para a interação foi não significativo, ou seja, o resultado não mudou pelo fato do paciente ter doença valvar. Tanto nos desfechos de eficácia, como no caso aqui AVC, embolia sistêmica, que foi o desfecho primário do estudo, isoladamente AVC, pacientes com AVC isquêmico, AVC hemorrágico, que aqui no caso poderia ser um papel de segurança, e mortalidade por qualquer causa. Então o resultado foi consistente nesse grupo que foi bem representado nesse estudo. Quanto aos desfechos de segurança, sangramento maior, sangramento intracraniano e qualquer tipo de sangramento, também não houve interação, os resultados favorecendo a Apixaban de uma maneira consistente com ou sem valvopatia. Fazendo uma análise de benefício líquido, então colocando tanto os desfechos isquêmicos como sangramento no mesma análise composta. Nesse caso, também não houve interação, pacientes sem valvopatia ou com valvopatia, favorecendo, no caso, aqui o Apixaban. Esse gráfico é interessante aqui porque a gente consegue ver de uma maneira mais clara a evolução do desfecho ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem AVC e embolia sistêmica. A linha que é cheia, que não é uma linha tracejada, seria o paciente em uso do Apixaban. E a linha tracejada, o paciente com varfarina. Em verde, o paciente com valvopatia. E em amarelo, laranja, seria o paciente sem valvopatia. O que a gente pode concluir, duas questões que a gente já tinha levantado. Primeiro, o paciente com valvopatia, que é o que está aqui em verde, é um paciente que tem uma taxa maior de eventos do que o paciente sem valvopatia, o perfil de risco dele era maior. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é para ver se muda o resultado. Não. Seja com valvopatia, que é em verde, ou seja sem valvopatia, aqui o grupo em laranja, amarelo, a linha cheia, que é o Apixaban, teve menos eventos, representou menos eventos graficamente aqui, e que coloca realmente que o resultado foi consistente dos dois lados e também na questão de segurança. Como conclusão, então os pacientes, nessa análise do Aristóteles, isso foi um pouco diferente em outro grupo, tiveram um CHADS maior, tiveram mais risco de eventos, no caso aqui, mais taxa de eventos isquêmicos para esses pacientes em sangramento do que os pacientes sem doença valvar. A gente vai ver em outros estudos que essa diferença de taxas de eventos isquêmicos
não foi em relação a ter ou não valvopatia, não se reproduziu em alguns estudos, mas, de qualquer forma, a consistência dos resultados foram, em relação ao novo anticoagulante com a varfarina, se mantiveram. Os benefícios comparados com a varfarina em redução de AVC e embolia sistêmica, menos sangramento e redução de morte, foi consistente, independente da presença da doença valvar, e foram feitas, além dessas análises que eu coloquei, que foram pacientes com doença moderada, importante, também análise de sensibilidade, de acordo com a localização da valvopatia mitral ou aórtica, e também de acordo com lesões mais leves. E todos eles foram confirmados, os resultados, através dessas análises. E o Rivaroxaban? Então, no caso, o estudo Rocket fez uma análise semelhante, e o que é que ele mostrou? Primeiro, ele mostrou que a representação de pacientes com doença valvar significante foi em torno de 14%. A gente viu que no caso do Aristóteles foi 26%, aqui 14%. Está mais ou menos dentro do que a gente encontra dos nossos pacientes com FA, ter uma doença valvar significante, no caso, moderada é importante, e também contemplou um espectro grande de doenças valvares, lembrando que, no caso, estenose mitral moderada é importante, foi excluída nesse estudo, assim como prótese mecânica. Quanto aos resultados, então, diferente do Aristóteles, o grupo aqui que tinha doença valvar, que é o grupo que tem essa linha mais cheia aqui, que tem aqui em vermelho, foi um grupo que teve um resultado não diferente do que o grupo que não tinha doença valvar. Por exemplo, aqui o grupo varfarina. A doença valvar, a linha cheia, e a não doença valvar seria a linha tracejada aqui em vermelho, e a gente vê que o resultado entre doença valvar e não doença valvar em termos de eventos foi semelhante. Então, o grupo doença valvar não é um grupo de maior risco em relação a sem doença valvar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, será que houve diferença em termos de Rivaroxaban e varfarina com ou sem doença valvar? Não. No caso, o resultado foi semelhante no grupo com ou sem doença valvar. O Rivaroxaban, que é em azul, esteve abaixo aqui do que a varfarina, que estava no grupo aqui em vermelho, os resultados em termos de eventos primários, de embolia sistêmica e AVC. Mas teve um achado que foi diferente nesse estudo. Aqui a tabela mostrando que não houve interação. Se a gente for olhar aqui para AVC, embolia sistêmica, morte vascular, desfecho composto incluindo aqui morte vascular e infarto, e mortalidade por qualquer causa, não houve interação. O resultado foi semelhante dos pacientes com ou sem doença valvar. Mas para o desfecho de segurança, principalmente aqui sangramento maior, houve uma interação. O grupo com Rivaroxaban teve um risco um pouco maior de sangramento no grupo valvopatia, em relação ao resultado que foi para o grupo sem valvopatia. Por que essa diferença? Isso é questão de especulativo ainda, pode ser até uma questão de chance por múltiplas comparações, mas até eventualmente pode colocar em discussão ao final, porque realmente não tem uma resposta clara por que houve essa diferença no grupo Rivaroxaban com valvopatia em termos de sangramento, em comparação a Rivaroxaban e varfarina no grupo sem valvopatia, quanto aos resultados de sangramento maior. E esse editorial que foi relacionado a essa publicação do European Heart Journal, do Rocket, o Renato foi um dos autores, ela foi muito interessante porque ela colocou todos os estudos juntos. E eu acho que é uma forma mais clara da gente ver esses resultados que eu tinha mostrado. Então, aqui a gente pega o grupo sem valvopatia, que seria esse quadriculado, e o círculo seria o grupo com doença valvar. Quanto ao resultado de AVC e embolia sistêmica, para o Rivaroxaban, para o Apixaban, Dabigatran 150, Dabigatran 110, no caso aqui do estudo RELY, não houve interação. Então, o resultado realmente foi consistente para todos os estudos em termos de eficácia. Quanto à questão de segurança, como eu tinha levantado, no Rivaroxaban houve uma diferença. Então, o grupo com valvopatia, que é o grupo aqui circular, ele teve uma taxa de eventos de sangramento um pouco maior, e isso houve interação em relação ao grupo sem valvopatia, quando faz a comparação Rivaroxaban e varfarina, no caso aqui desfavorecendo o Rivaroxaban. Já nas outras medicações não houve essa interação, o resultado do estudo principal pode ser aplicado também para o grupo com doença valvar. Então a gente reviu os 3 pontos. Primeiro, critérios de exclusão, a maior parte das valvopatias não foram excluídas, a população ela foi representativa e interação, mas o critério de exclusão permanece. Essa discussão porque justamente esses pacientes não foram avaliados de uma maneira clara, não foram incluídos nesses estudos, e a prática seria, então, para utilizar a varfarina. E, de fato, para paciente com prótese mecânica, essa é a recomendação.
O único estudo que foi feito para avaliar isso foi o estudo Realign, foi um estudo de fase 2 com dabigatran, para ver qual seria o resultado. E o desfecho primário desse estudo foi uma análise do vale do nível plasmático dessa medicação, mas observou também os desfechos clínicos. Então foi um estudo de fase 2 para validação de dose nessa indicação no pacientes com prótese mecânica. Os pacientes que foram submetidos à colocação de prótese aórtica ou mitral nos últimos 7 dias e que tinham colocado um replacement nos 3 meses anteriores. Os pacientes foram randomicamente separados, 2:1, numa razão 2:1, para receber dabigatran ou varfarina, e a dose do dabigatran variou de 150, 220 e 300 duas vezes ao dia, de acordo com a função renal. A dose da varfarina foi ajustada para obter um RNI entre 2 e 3, ou 2,5 e 3,5, de acordo com o risco tromboembólico, no caso aqui relacionado à localização da prótese mecânica. O estudo foi interrompido prematuramente, precocemente, depois de incluir 252 pacientes, mas o número que estava proposto, o sample size desse estudo, seria de 405 pacientes. E por que foi interrompido? Por conta dos 2 problemas, sangramento e evento trombótico. Então, houve um excesso de eventos tromboembólicos e também um excesso de eventos hemorrágicos no grupo dabigatran. Então, ele obteve um resultado negativo nas 2 avaliações principais. Aqui a tabela que nos mostra o resultado. Como o número de pacientes era muito pequeno, o que houve significância estatística foi em termos de sangramento, com mais sangramento no grupo dabigatran em relação ao grupo, se a gente colocar todos os pacientes aqui, houve um aumento de 2,5 vezes em termos de sangramentos qualquer tipo. Quanto à questão de eventos trombóticos, que a gente pode colocar aqui para o paciente, trombose valvar, houve apenas no grupo dabigatran 3 casos de trombose de prótese e não houve nenhum caso no grupo varfarina. Obviamente o N é muito pequeno para demonstrar significância estatística, mas esse estudo, por conta desses achados, teve que ser interrompido de uma maneira por questão de segurança dos pacientes. E isso graficamente a gente consegue ver em relação ao primeiro evento tromboembólico, em relação ao dabigatran. Ao longo do tempo, os pacientes evoluíam com o evento tromboembólico diferente da varfarina e, da mesma forma, questão de sangramento também ao longo do tempo aumentou. No momento, essa diretriz, que é a diretriz mais recente que nós temos para guiar decisão em pacientes com doença valvar, que foram colocados próteses nesses pacientes com prótese mecânica, a indicação é o antagonista da vitamina K. O goal do tratamento varia de acordo com a localização da prótese. Se a gente vai colocar entre 2,5 e 3,5 aqui numa prótese mitral ou numa aórtica que tem vários fatores de risco, e no caso de uma aórtica que não tem outros riscos adicionais, pode ser um INR entre 2 e 3. Já em relação à bioprótese, a recomendação ela é mais fraca, há discussão. Alguns pacientes foram incluídos nesses estudos com os novos anticoagulantes e é uma área realmente que ainda merece ser explorada, mas ainda não temos ainda evidências para ver se essa população foi realmente bem representada e se pode ainda assumir esses resultados. Por isso que as diretrizes, de uma maneira geral, ainda colocam esses pacientes como um paciente como FA valvar, mas isso eu acho que cabe ainda a discussão também. Inclusive tem estudos aqui que estão sendo feitos para avaliar especificamente esse tema de bioprótese. Então, como mensagens finais, avaliando o que a gente colocou, a FA não valvar é definida como paciente com fibrilação atrial, sem doença reumática valvar, principalmente, basicamente, pacientes com estenose mitral moderada e importante, e ou prótese valvar, principalmente aqui no caso, prótese mecânica. A bioprótese é uma interrogação e isso está sendo explorado. Mas, de uma maneira geral, essa é a definição. É o paciente que tem isso aqui, ele é FA valvar, e o paciente que não tem isso aqui, ele é classificado como FA não valvar. E entra essa confusão toda, porque às vezes o paciente tem uma estenose aórtica importante e você vai dizer a ele que ele é um FA não valvar. Isso realmente gera um certo paradoxo em termos de conceito, mas está claro em termos de representação nos estudos. Quanto à questão dos pacientes incluídos nesses estudos, como a gente viu, eles foram bem representados, 14% dos pacientes do Rocket, 26% dos pacientes do Aristóteles e 22% dos pacientes do Rely tinham valvopatia pelo menos moderada. Então, eram os pacientes que realmente tinham valvopatia significativa e foram incluídos numa parcela representativa. Quanto aos pacientes com doença valvar, eles, de uma maneira geral, eles têm outros fatores de risco, são pacientes de mais alto risco tromboembólico, pelo menos no Aristóteles. No Rocket, eles não
tinham outros tantos fatores de risco adicionais, principalmente quando ajustava não fazia tanta diferença, mas mesmo na análise não ajustada. Mas, em termos de sangramento, isso ficou claro independente do estudo. Tanto no Rocket, quanto no Rely, quanto no Aristóteles, eram pacientes que, quando tinham doença valvar, tinham mais risco de sangramento, mas não comprometeu o resultado do estudo. Então, apesar deles terem talvez diferentes riscos em relação ao paciente não valvar, isso não compromete o resultado do estudo, pois não houve modificação do resultado pelo fato de ter doença valvar ou não houve interação. O resultado ele foi consistente, exceto para sangramento no Rocket, no caso com o Rivaroxaban, que ainda não tem uma explicação muito clara, mas foi um achado encontrado. E os pacientes com doença estenose mitral significante, moderada importante ou prótese mecânica valvar, eles foram excluídos desse estudo. O único estudo que nós temos foi realmente bastante frustrante em termos de utilizar um novo anticoagulante, e para esses pacientes deve ser indicado antagonista da vitamina K. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. E acho que é realmente bastante importante. Meu único comentário é reforçar aqui o conceito, que foi um termo que a gente acabou utilizando, esse termo FA valvar ou FA não valvar. Isso gerou muita confusão. E o único motivo, historicamente, para vocês entenderem por que a gente chamou isso, é porque quando a gente desenhou esses estudos, a gente usou como referência para definir as margens de superioridade e inferioridade dos estudos anteriores, final da década de 80, começo da década de 90, que eram estudos de FA, onde se excluiu pacientes com lesão mitral, fundamentalmente reumática, porque a gente sabe que essa é uma outra fisiopatologia, uma outra etiopatogenia, então aqueles estudos não incluíram. E a gente teve que manter o mesmo tipo de pacientes nos novos estudos, porque a gente tinha que usar aquelas margens de resultados para desenhar os estudos mais modernos. E por isso que a gente chamou de FA não valvar, mas na verdade só querendo falar, não valvar é sem prótese mecânica e sem estenose mitral moderada e grave. Todas as outras lesões, como o Pedro bem mostrou, estavam presentes nos estudos e muito bem representadas. No estudo Aristóteles, ele mostrou que 26% tinham lesões moderada a grave. Se a gente for avaliar a lesão leve, isso chega a 91%. Ou seja, 91% dos pacientes tinham algum grauzinho de lesão insuficiência mitral, por exemplo. O que é a realidade, porque esses pacientes têm 72 anos, têm insuficiência cardíaca, têm diabetes, eles têm lesão orovalvar leve, na sua grande maioria. Então isso é algo importante. E o último comentário, que a gente talvez veja uma mudança nos próximos meses, é que só 2 dos estudos incluíram pacientes com prótese biológica. O estudo Aristóteles, que a gente vai apresentar os resultados agora no American Heart, daqui 2 semanas. A gente teve, nesse estudo, 290 pacientes com prótese biológica. Então, a gente vai apresentar esses resultados no American Heart. Desculpa. Ambas. Mas mais mitral. A gente não tem os dados totais ainda para o paper. A gente mandou um abstract que a gente vai apresentar no American Heart agora com 100 pacientes. E a gente tem 280 pacientes. Então, a gente está coletando as informações. E é exatamente o resto das informações que a gente está coletando é exatamente isso. Qual foi a prótese, onde foi a prótese e alguns detalhes a mais que vão ser importantes para o paper. E o estudo Engage da Idoxabana também incluiu pacientes com próteses biológicas e eles também vão apresentar no American Heart daqui 2 semanas os resultados deles com a prótese biológica. Então é possível que com os resultados do Aristóteles e do Engage da Idoxabana, é possível que as diretrizes mudem no ano que vem, autorizando esses, pelo menos a Idoxabana e a Apixabana, dependendo dos resultados, é possível que essas drogas possam ser utilizadas, sim, no paciente com prótese biológica. Mas com prótese metálica, não, porque esse realmente, nós temos um estudo muito negativo, que foi o estudo Realign, e existem discussões em andamento sobre estudos
com os outros agentes, uma vez que a gente tem dados muito interessantes em modelos suínos, mas que não necessariamente se transformam ou se traduzem para a realidade quando a gente vai para seres humanos. Então, eu queria agradecer, Pedro, excelente palestra. Vamos fazer 15 minutinhos de break e vamos voltar para as últimas 2 aulas e para o último debate sobre o dispositivo de oclusão do apêndice atrial ou não.